Vamos tratar agora do artigo 311 do Código Penal, adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Então diz lá o tipo: adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor de seu componente ou equipamento. Parágrafo 1º. Se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela, a pena é aumentada de 1/3. Parágrafo 2º. Incorre nas mesmas penas o funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial. Bem, vamos lá então. Esse dispositivo foi inserido aqui no momento em que havia muitos furtos de veículos e adulteração do chassi, né, chamada cabritagem de veículo, né? Então o sujeito furtava o veículo, ele acabava tendo os dados de um veículo parecido e fazia um dublê, né? Ele pinava, ele raspava o chassi e pinava uma outra numeração lá, acabava falsificando os documentos lá e conseguindo colocar esse carro no mercado. É claro que chegava um ponto que acabava caindo, né? Hoje com o sistema informatizado é mais difícil, né? Não é impossível, mas é mais difícil que isso aconteça. Antigamente, como o sistema era físico, né, tudo de papel, até chegar no Detran a informação, isso ser processado e identificar, esse carro já tinha passado 10 anos ainda nas mãos de várias pessoas. Então se acharam melhor tipificar aqui. Então a gente começa aqui: adulterar ou remarcar. Adulterar é aquilo que você modifica, né? Você já tem um sinal identificador e você modifica ele, então você adulterou ele. Remarcar, né, é quando ele não existe e você faz um outro por cima. Pode ser o mesmo, como pode ser um outro, né? Número de chassi. O que é o número de chassi? Todos os veículos, né, eles possuem, né, por exigência legal, o Código de Trânsito brasileiro exige, eles existem uma numeração. Essa numeração é um número grande, não sei se vocês já perceberam no veículo, né? Os números lá, cada grupo de números, ele tem um significado. Começa lá o significado do local onde ele foi, o continente onde ele foi fabricado, depois o país, depois a fábrica montadora, né? E vem com vários grupos, né, significando cada uma coisa. Se vocês pegarem os veículos brasileiros, né, eles começam lá com o número 9, 9B, né, 9 quer dizer América do Sul, B, Brasil, né, e assim vai. Depois vem WWW, quer dizer Volkswagen, né, e aí vem cada um vem com uma, né, com seu conjunto de números significando alguma coisa, né? E é um sinal identificador, é o que caracteriza o veículo, identifica o veículo em relação a todos os demais. É só esse número que tem de chassi? Não, tem o número de chassi, tem o número de motor, tem o número de câmbio, tem o número de tudo dentro do veículo, mas aqui ele fala número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento. Aí vem lá aqui que é componente, que é equipamento, né? Componente é aquilo que compõe o carro, né? O motor, o chassi, o motor, o câmbio, diferencial, transmissão, tudo isso daí é componente do veículo, né? Ou equipamento, aquilo que vem no carro, mas não é o que compõe ele, né? O step é um equipamento, que alguns carros hoje já não tem mais, mas é um equipamento. Há julgados entendendo que sinais identificadores são somente aqueles sinais internos do veículo, não se enquadrando os externos. É importante essa discussão houve por quê? Para a gente saber se a adulteração da placa do veículo constitui crime. Porque não é raro a gente ouvir dizer de pessoas que adulteram a placa do veículo, às vezes até com aquela fita preta, né?
Tem um 3, ele completa com 8, né? Ou é um 1, ele faz um 7, né? Com qual objetivo? Com o objetivo de não ser pego no radar, né? Com o objetivo de não ser identificada a sua placa, né? O radar acaba não pegando, né? Então ele acaba praticando algumas infrações administrativas sem que seja autuado. Então, aí, isso é crime, isso não é crime, né? Aquela discussão, aí a gente tem alguns julgados entendendo que não é crime, porque a placa não é um sinal identificador. Como ela é externa, então ela não identifica o carro. É questionável isso, né? Não tenha dúvida, porque a placa, aliás, é o primeiro sinal identificador que a gente tem no carro, né? Sinal que eu quero dizer assim como números, né? Porque quando a gente fala alguma coisa, a gente, qual é a placa, qual é a placa, qual é a placa, né? A gente não pergunta qual é o chassi, a gente pergunta qual é a placa, né? Mas há vários julgados nesse sentido também, né? Bom para a gente discutir essa situação aí, né? Como a gente está falando de adulteração aqui, não vamos esquecer que aquela adulteração grosseira torna o fato atípico, né? Tem que ser uma adulteração ou uma remarcagem apta a enganar, né? Senão a gente não vai ter uma adulteração, uma remarcação apta a enganar. E é engraçado o seguinte, né, que alguns problemas chegaram aos tribunais também com relação à supressão do sinal identificador, a raspagem do chassi. Raspar o número do chassi. É o crime ou não? O crime ou não? Às vezes a polícia entra lá num determinado local lá onde se desmancha veículos, lá encontra veículos lá com o chassi raspado. O crime do 311? Né? Há vários entendimentos, julgados também, entendendo que não, em respeito ao princípio da taxatividade, né, que o tipo penal ele não traz o verbo raspar e retirar, né? Ele fala em adulterar e remarcar. Raspar e retirar é outra coisa. Então a gente estaria tratando aí de um fato atípico. O parágrafo 1º ele aumenta a pena quando o crime é praticado por funcionário público. E veja aqui que interessante que o legislador, se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela, ou seja, ele sendo a pessoa que atua, por exemplo, no departamento de trânsito, ou aquela que não atua, mas em razão de ser funcionário público ou em razão da sua função pública, ele tem acesso ao departamento de trânsito. Ele foi muito mais complexo, que lá atrás a gente viu, né, que num momento ele falou em razão da função, no outro momento ele falou no exercício da função pública, né? A gente tem que tomar cuidado aqui. E o parágrafo 2º equipara também a conduta do funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, né, fornecendo indevidamente material ou informação oficial. Esse fornecendo indevidamente material ou informação oficial é meio complicado, porque a gente não pode esquecer que todos os atos são públicos, todos os atos da administração pública são públicos. Então, se eu for lá e requerer uma certidão sobre determinado veículo, eles são obrigados a nos fornecer, né? Mas pode ser que tenha alguma informação a mais que esse funcionário público pode ter passado ao agente, tá? Esse crime aqui, a gente tinha uma ideia de que ele seria muito utilizado e eu pouco vi pessoas respondendo pelo artigo 311, embora os crimes de furto e roubo aí, até porque é muito difícil, né, a gente provar quem adulterou ou remarcou. Às vezes você aprende o veículo que está com o chassi adulterado ou remarcado, mas você não consegue provar que foi aquela pessoa quem remarcou, adulterou, e às vezes a gente acaba tendo lá um outro crime lá, de receptação, de furto, né, roubo, que seja, né? Mas o do 311 acaba sendo difícil a prova. Ok? Um grande abraço, hein?